Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabo Net e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar com o Dr. Erickson Crivelli, ele que é do escritório de advocacia Crivelli Advogados Associados, especializado em direito trabalhista, e vai conversar aqui conosco a respeito dessas mudanças que a reforma trabalhista trouxe para os trabalhadores, estão afetando a vida dos trabalhadores já no início deste ano. Bom dia, Dr. Crivelli, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia aos espectadores que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por reservar um espacinho aí na sua agenda para vir conversar aqui com os trabalhadores, com todos os nossos telespectadores. Conosco aqui também o Arruda, nosso diretor de comunicação. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson, bom dia. Estamos aqui para mais um ano, né? Um ano difícil, mas com a luta que a gente está programando, cada dia que passa a gente tem reunião direto para tirar diretrizes do que a gente vai fazer agora em 2018. E aproveitando a oportunidade, dizer para o trabalhador que não guarde os problemas da empresa para você. Nos traga, não compartilha com o sindicato, porque agora mais do que nunca você vai precisar do sindicato, porque essa lei, essas mazelas que foi adotada por esses políticos, vem prejudicar muito se todas elas passarem, né? Pois é, então ficar vigilantes e fundamentalmente a gente tem insistido aqui ficar muito esperto na hora do voto. Esse ano é um ano de eleição, precisa votar bem para votar em representantes dos trabalhadores. Mas deixa eu apresentar aqui o Dr. Crivelli. O Dr. Crivelli é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Ciência Política pela Unicamp e há 35 anos vem trabalhando aí o escritório Crivelli Advogados, que se destaca um dos maiores escritórios especializados em direito sindical, trabalhista, previdenciário, né, com compromisso na luta dos trabalhadores. Queria que o Dr. Crivelli falasse um pouquinho aí do escritório, Dr. Crivelli. Nós começamos a trabalhar, aliás, eu me sinto até privilegiado por causa disso, no período de reconstrução do movimento sindical, no final dos anos 70, início dos anos 80. Trabalhavam com oposições sindicais na época, depois, com a criação da Central Única dos Trabalhadores, passamos a trabalhar com sindicatos ligados à CUT e até hoje temos essa orientação profissional. Depois tive uma atuação também representando trabalhadores no campo internacional, na OEA, presidi uma comissão na OEA, de 20 anos representei a CUT, na Organização Internacional do Trabalho. Enfim, são anos aí de experiência, mas um período que eu considero privilégio exatamente ter vivido todo esse processo de reconstrução da democracia e de reconstrução do movimento sindical no Brasil. Agora, neste momento tumultuado da política nacional, né, se reveste ainda da maior importância a atuação de escritórios como o Crivelli e Associados, quando os trabalhadores estão sob ataque, né? Os direitos que foram conquistados há mais de 50 anos, aí, com bastante luta, estão sob ataque, na verdade, completamente esfacelados por uma lei que já foi aprovada. Antes da gente entrar nas particularidades aí da reforma trabalhista, queria que o doutor avaliasse um pouco esse conjunto de coisas que passou no Congresso Nacional, né? Realmente uma tentativa de diminuir a força dos trabalhadores. Com certeza. O direito do trabalho surgiu como instrumento de diminuir a desigualdade ou uma expressão talvez mais precisa, mitigar a desigualdade entre patrão e empregado, não é? Porque o princípio da igualdade, que é uma conquista dos tempos modernos, né, do século XVIII, do século XIX, o direito sempre tratou, nesse período histórico, como se as pessoas fossem iguais. Mas o trabalhador não é igual ao patrão. A desigualdade econômica prejudica a possibilidade de relações mais equilibradas. Então, o direito do trabalho foi feito para dar segurança ao trabalhador, segurança econômica, segurança da continuidade do trabalho, como é o meio de subsistência do trabalhador, e segurança de que o empregador não possa se utilizar da supremacia econômica e da dependência, portanto, que ele tem em relação ao empregador, dependência econômica, para obter vantagem ou desequilibrar essas relações. O que o Congresso Nacional fez foi diminuir e quebrar esses princípios, ou, digamos,
feri-los gravemente. Você feriu esses princípios de proteção e esse foi o objetivo maior da reforma, diminuir, e os trabalhadores ficaram mais expostos com essa lei ao poder econômico, à decisão unilateral da empresa. É isso que nós estamos... Então, portanto, o papel do advogado, sobretudo o advogado que acompanha as entidades sindicais, acompanha o trabalhador individualmente, é orientar, usar os mecanismos legais que ainda existem para tentar diminuir o impacto negativo dessa reforma. Existem possibilidades para isso. Eu acho que, de certa maneira, nós estamos colhendo alguns desafios daqueles que nós tivemos lá no início dos anos 80, e como utilizar as brechas legais, os mecanismos, para recompor e recuperar o poder de pressão dos sindicatos. Há também, nesse sentido, a reforma causou muitos danos, muitos estragos, tem muitos perigos embutidos, nós vamos ver isso depois individualmente, embutidos dentro da previsão legal, mas há oportunidades que se abrem também. Oportunidades que se abrem, à medida que a reforma tenta privatizar as relações, tratar o trabalhador como fosse igual, então ele manda aplicar, por exemplo, o Código Civil. Né? Uhum. Mas o Código Civil de hoje não é o mesmo de 1916. O Código Civil hoje manda olhar a função social da empresa, manda olhar os princípios contratuais de igualdade e lealdade entre as partes. Então nós temos que também explorar essas brechas todas para tentarmos diminuir esses impactos negativos. E isso é possível. Não digo que nós possamos fazer milagre, mas esse é um processo que nós temos que começar a fazer é por isso que é importante ter advogados comprometidos com esse projeto, que é um projeto de defesa dos interesses dos trabalhadores frente às ameaças e dos danos que já foram causados pela reforma trabalhista. Ok. Mandar um recado aqui para quem está nos assistindo, se quiser mandar sua pergunta, tirar sua dúvida aqui, aproveitando a presença do Dr. Erickson Crivelli, mande pelo WhatsApp da TV Osasco, é 981420208. Pelo WhatsApp da TV Osasco você pode tirar dúvidas, mandar sugestão, crítica, perguntas aqui que a gente vai ler ao vivo, 981420208. Agora, falando em termos específicos aí, Dr. Crivelli, da reforma trabalhista, o que o senhor considera o maior prejuízo no texto aprovado? Olha, eu acho que há uma exposição individual do trabalhador ao empregador, portanto, o princípio, como eu dizia, o princípio de proteção fica abalado aí, né? E ele fica exposto à pressão do empregador em uma série de aspectos. Primeiro, hoje o trabalhador pode ser obrigado a fazer uma jornada extraordinária no acordo individual. Bom, você dizer, olha, o trabalhador pode se entender com o empregador, mas o trabalhador exposto sem a interface do sindicato como mecanismo de ação coletiva, né? De defesa coletiva dos trabalhadores, ele fica exposto à pressão, a ter que fazer horas extraordinárias. É possível acordo individual para um banco de horas até 6 meses, negociado individualmente com o trabalhador. Isso expõe o trabalhador. Segundo, a trabalhadora gestante, quer dizer, hoje, antes era proibido a gestante trabalhar em atividades insalubres, né? Agora é possível ela trabalhar em atividades insalubres, tanto a gestante como a lactante, né? No período da amamentação. Então agora só há uma proteção possível para a gestante e ainda assim ela pode ser obrigada individualmente pelo empregador, pressionada a trabalhar, trazendo um atestado médico. Então, veja, com o desemprego que nós temos altíssimo, né? Então, essa desigualdade na relação individual com o empregador fica mais exposto ainda. E uma série de coisas. Por exemplo, abriu-se a possibilidade de negociação entre trabalhador e empregado para todos os aspectos da legislação trabalhista, para aqueles que ganham mais de R$11.300 por mês. Que a lei criou essa figura onde ele desprotege quase que integralmente o trabalhador. Sobra muito pouco de proteção. Para quem ganha menos, ainda tem algumas cláusulas ali pétreas, vamos chamar assim. 13º não pode mexer, né, com o pagamento das férias. Isso. Agora, para quem ganha acima disso, está liberado. Agora, para quem ganha menos, que não está liberado, o risco sempre da contratação do part-time, né? Porque, veja, agora pode se contratar part-time até com 26 horas por semana.
Então, é uma exposição muito grande também para o trabalhador individual. Mas esse que ganha mais de 11.300 por mês, ele pode ficar exposto a toda aquela cláusula que é bem extensiva de possibilidades do sindicato negociar. Os mesmos direitos que o sindicato pode flexibilizar ou abrir mão no negociado sobre o legislado, esse trabalhador pode fazê-lo também, por pressão individual do empregador. Eu acho que o Congresso exorbitou muito. 11 mil reais, se nós olharmos aqui em Osasco, olha em Osasco os centros de distribuição do comércio, a Cidade de Deus, existe um salário médio na casa dos 6 mil reais ou 7 mil reais, veja, está muito próximo. Então, nós estamos falando de uma faixa de remuneração um pouco superior à média de vários pontos locais de trabalho importantes aqui na cidade de Osasco. Então, só seria admissível se fazer isso para as funções de executivos, altos salários, enfim, pessoas que recebem 40 mil reais por mês, acima de 30 mil. Eu acho que o Congresso exorbitou muito e expôs uma faixa de remuneração muito grande, né, ao poder de pressão do empregador. O senhor falou do part-time. Acho que tem um tema que está relacionado à questão da jornada de trabalho. Como é que ficou a questão da jornada de trabalho com essa reforma trabalhista? A jornada de trabalho hoje, primeiro, a possibilidade de se fazer extensão até 12 horas, né? Que é o caso, por exemplo, do que eles previram de 12, está previsto na lei de 12 horas por 36 de jornada. Mas veja, isso já implica numa quebra e inclusive numa inconstitucionalidade material, porque o empregado só poderia, as horas extras previstas eram de 2 horas a mais, que o empregador poderia fazer e pré-contratar. O TST já havia flexibilizado, admitido até a flexibilização através de acordo individual para a nona, para a oitava, para a nona e 10ª hora. Agora, hoje pode ir a 12 horas. Esse excedente só podia existir em caso de força maior. Aquele em que a empresa, digamos, para concluir aquele produto, para o trabalhador concluir aquele trabalho, ele não pode interromper sob pena de prejuízo ou danificar tudo aquilo que já foi feito. E sobre produtos alimentícios perecíveis e tal, só em algumas situações específicas e de emergência, então força maior é que poderia fazer, tá certo? Agora não, eu acho que aí há uma inconstitucionalidade, porque a Constituição, no artigo 7º, protege o princípio da saúde, da economidade do trabalhador. Então, um dos princípios de garantia da saúde é o trabalhador não ser obrigado a uma jornada excessiva. Né? Então, 12 horas, em várias circunstâncias, inclusive nas insalubres, ainda que insalubridade mínima, você está expondo o trabalhador já a uma questão de saúde. Então, só por esse aspecto pode-se alegar uma inconstitucionalidade material. E também, eu acho que seria interessante dizer que até essas alterações, como, por exemplo, a flexibilização da jornada in itinere, a in itinere, que é aquela entre que o trabalhador gasta entre a sua casa e o trabalho, hoje, deixou de existir, tá certo? Deixou de existir, mas é bom de se dizer que aqueles que já cumprem jornada, já tem o transporte fornecido pela empresa e recebem essa hora in itinere, esses não estão ameaçados. O empregador tem que manter e continuar pagando. Tá certo. Agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas você já sabe, continua ligado no TV Secor. Lembrando que você pode participar aqui no 981-420208. Continue ligado que a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o Dr. Erickson Crivelli, que é do escritório Crivelli Advogados Associados, falando aí sobre a reforma trabalhista, tema que está impactando a vida dos trabalhadores. Dr. Erickson, nós falamos no primeiro bloco a respeito aí da questão da jornada, mas tem uma outra preocupação grande para os trabalhadores agora, isso pode afetar bastante aqui o setor do comércio, que é o trabalho intermitente. Como é que vai funcionar esse trabalho intermitente? Pois é, o trabalho intermitente tem algumas regras básicas de pré-aviso de 3 dias, mas
É um absurdo, né? É um absurdo, não tem nem o que dizer. O modelo é o modelo inglês de jornada zero, e a gente já sabe que na Inglaterra isso só conseguiu rebaixar a média de rendimento dos salários, enfim, a precarizar, a criar postos de trabalho precarizados. Agora, o sindicato pode negociar pondo limite nisso. Quer dizer, como vale o negociado sobre o legislado, o que é que precisa? Precisa estabelecer um patamar de renda mínimo. Né? O que o trabalhador na jornada intermitente, ele assina um contrato e fica completamente, perde completamente a previsibilidade de renda econômica. Então, portanto, o sindicato pode estabelecer um pacote de horas mínimas para condicionar isso, e um teto máximo também de jornada. Então, para não configurar um contrato normal, o intervalo também. Pode negociar qual é a dimensão do intervalo. Eu preciso saber um pacote de renda de horas mínimas que eu vou receber no final do mês, que é para ter estabilidade econômica, o máximo do intervalo e um teto. São 3, digamos, condições que os sindicatos podem negociar. Então, eu acho que, inclusive, para retirar isso da relação individual, porque em vários pontos do artigo 59A e 59B da CLT, há uma possibilidade do empregador acertar isso diretamente com o empregado. Então, eu acho que os sindicatos têm que ter a iniciativa de forçar a negociação desses pontos, levar essa pressão para os empresários para negociar esse ponto e pôr um limite. Inclusive porque senão nós teremos situações de absoluto descumprimento da legislação trabalhista, sobre outros aspectos, inclusive da Constituição. Então, você ter uma jornada muito estendida, porque intervalo sem controle, é óbvio que nós vamos ter várias situações de ilegalidade. Por isso que essa reforma, ela é, do ponto de vista, digamos, até para o empregador, a segurança jurídica, sobretudo com os sindicatos combativos, como os sindicatos comerciários, né? Tem que sentar com o sindicato e negociar. Se o empregador quiser alguma estabilidade, agora, se ele tem um sindicato absolutamente acomodado, que não vai lhe causar problemas, não vai ter problema. Então, o sindicato tem que buscar essas limitações. Isso, colocar limitação na jornada intermitente, diminuir os intervalos, pacote de hora mensal mínima assegurado de trabalho e colocar um teto, portanto, de extensão, tanto de prestação de serviço diário, como de extensão, contando os intervalos intermediários para poder, digamos, diminuir os efeitos negativos, as possibilidades do empregador utilizar isso em condições só em prejuízo do trabalhador. Né? Agora, do ponto de vista legal, isso ainda vai dar muita discussão, né? Porque nós não temos modelos de súmulas de julgamento, como é que chama são súmulas, mas são termos jurídicos, orientação, jurisprudência uniforme. Jurisprudência, né? Isso ainda vai dar muito pano para manga. Não, com certeza, porque veja o seguinte, a Constituição é muito clara no artigo 7º, que ela diz, ela estabelece todos aqueles direitos que estão lá no artigo 7º da Constituição, mas ele diz, estão aqui estabelecidos os direitos, além de outros direitos que possam melhorar as condições dos trabalhadores. Então, o que a Constituição está dizendo como uma regra básica? A legislação só pode, além daqueles direitos que estão previstos na Constituição, fazer a produção normativa legislativa para melhorar as condições. Tá certo? Esse é o princípio da progressividade social. Tá certo? Então, qualquer contratação coletiva, qualquer condição que gere regressão social, esbarra também no outro princípio, que é o princípio do não retrocesso social. Isso está colhido em centenas de acordos do Supremo Tribunal Federal. Então, você veja, se não houver negociação coletiva sobre essas coisas, todo empregador que embarcar nessa aventura não estará fazendo aquilo que o objeto dessa coisa, diminuir a judicialização. Por isso que há mecanismos de pressão, veja, abre-se a brecha para que o trabalhador seja prejudicado, portanto procure mais a Justiça do Trabalho, e por outro lado, diminui o assédio de trabalho para refrear o provavelmente aumento de demanda que vai haver individual.
Por isso que os sindicatos têm que estar muito atentos a isso e se antecipar na pressão, na negociação coletiva, para pôr limites nessas possibilidades. Isso só revela assim, o aumento, no momento em que o movimento sindical está sendo atacado, né, porque assim, parece que houve uma orientação específica, e teve um objetivo específico da legislação de enfraquecer o movimento sindical, tirando formas de financiamento, dando voz a uma queixa que ela não é pertinente, de que o sindicato está lá só para arrecadar, na verdade ele está ali protegendo os direitos dos trabalhadores, e ao mesmo tempo força justamente essa judicialização, levando a uma preocupação que também trouxe aí a reforma trabalhista, que é justamente a questão das custas, né, dos processos trabalhistas. Isso realmente é uma armadilha para o trabalhador? Com certeza. A reforma foi pensada... Primeiro eu gostaria de fazer observações muito rápidas. Assim, o nosso sistema é assentado sobre um princípio, sobre a instrumentalização da justiça e a judicialização do conflito individual. Isso não é normal. Nós podemos achar que é usual isso, mas não é. Então nós temos 2.700.000 processos por ano. Não é comum no mundo isso, porque no mundo, como é que se resolve o conflito individual? Através da negociação do sindicato e da atuação no local de trabalho do sindicato, com a negociação no conflito individual lá no local de trabalho. No Brasil, como o sindicato se criou uma barreira legal para o sindicato e foi estabelecido para fora das portas da empresa, para fora dos muros das fábricas, o sindicato não consegue atuar dentro da empresa, né? Tem muitas barreiras e há uma prática antissindical mesmo em desrespeito às convenções da OIT. Então, em compensação para isso, Getúlio fez o quê? Construiu a Justiça do Trabalho. Imediatamente se criou órgãos administrativos que depois virou a Justiça do Trabalho. Então, a judicialização no Brasil é a contrapartida dos empregadores terem aceitos lá no período do Getúlio a legislação trabalhista. Olha, você fique tranquilo que o sindicato vai ficar do lado de fora. E está aí até hoje. Então, o recurso do trabalhador é recorrer à Justiça do Trabalho. Agora, o que é que se faz? O sindicato continua do lado de fora da empresa, a representação no local de trabalho estabelecida na reforma é pífia, porque ela não estabelece estabilidade, proteção para a atuação do representante no local de trabalho. Tudo que está previsto na reforma para a representação no local de trabalho é insuficiente e frágil, quer dizer, deveria-se ter previsto um suporte legal, e aí sonha-se com dizer, vamos acabar com a judicialização. Acabar como? Vamos tornar caro o processo. Criar barreiras na prática para o trabalhador não possa recorrer da mesma forma que a Justiça do Trabalho. Então, é o pior dos mundos. Eu não tenho a solução do conflito dentro do local de trabalho e já não tenho mais a justiça também, porque ele pode correr o risco de pagar honorários naquilo que ele ficar vencido, pagar as perícias, as despesas todas, que ele ocorrer daquilo que ele alegar. Se ele alegar que sofreu um dano moral, por exemplo, hoje ele pode sofrer até uma ação contra se ele não provar que sofreu dano moral, porque só o fato de acusar a empresa pelo dano moral, amanhã ele pode ser acusado de ter ofendido, de ter danificado a imagem da empresa, a marca da empresa. Então, esse é o aspecto mais perverso, esse aspecto da desproteção, da solução do conflito, que o desrespeito do direito individual no local de trabalho acontece cotidianamente, essa desproteção, ou seja, não há o sindicato lá para proteger individualmente, e não há justiça do trabalho para ele recorrer, digamos que é o aspecto mais perverso de toda essa reforma, porque você vai desjudicializar e deixar também ser o sindicato como o representante dos trabalhadores no local de trabalho com proteção. Então, nós estamos no pior dos mundos, né? Esse digamos, é a parte mais perversa. Agora, o que o senhor quer dizer quando o senhor diz que o sindicato está fora da empresa? Quais são os limites que ele não consegue atuar justamente por isso? Porque o natural seria que o sindicato pudesse ter delegados sindicais no local de trabalho, que a atuação do representante do sindicato ou do representante dos trabalhadores que fosse protegida do ponto de vista para não ser despedido, protegida do ponto de vista de ter parte ou períodos de licença de hora ainda intra-jornada para poder cuidar do seu mistério de representar os trabalhadores, das suas obrigações como representante dos trabalhadores. No caso do delegado sindical, não adianta ter um delegado dentro da fábrica ou dentro da loja, do supermercado, se ele não tem 1 hora, 2 horas por dia para
para se dedicar a essas atividades. Né, ter um local para se reunir com os empregados, ter algum local físico dentro da empresa. Isso são conquistas civilizatórias. Todos os países europeus têm isso. Até os sindicatos americanos que conseguem o contrato coletivo têm essa representação estabelecida. Então eu digo, o sindicato ele existe, na lei ele elege, mas ele funciona das portas para fora. Ele não exerce a representação lá onde existe o conflito direto entre o empregador e os seus trabalhadores, que os trabalhadores estão sendo desrespeitados individual ou coletivamente. Então, lá dentro do estabelecimento, onde estão sendo geradas as lesões de direitos individuais e coletivos, é que é preciso ter o delegado sindical representando os trabalhadores. Agora, aliás, isso tem uma confusão que acontece no Brasil, uma confusão, uma comparação com outro país. Mas o Brasil tem muito mais sindicatos e tal. Tem uma diferença entre o que é considerado sindicato lá fora e o que aqui a gente chama de federação, né? Porque são grupos maiores, organizados por fábricas. Lá o sindicato é por empresa, na maioria dos países o sindicato é por empresa, não é isso? Bom, sim e não, né, Jefferson? Depende. Alguns países se estruturam por ramos que nem o nosso e tem uma negociação centralizada por ramo e descentralizada. Isso nós temos, digamos, uma diversidade de modelos institucionais. Agora, é comum e é possível dentro de uma estrutura jurídica e legal de liberdade sindical que o trabalhador possa optar por ter o sindicato de empresa ou no regime de total liberdade sindical. No Brasil, se optou pelo sindicato de ramo. Eu acho que um dos sonhos dos nossos reformadores aí, conservadores, né, autoritários, é estabelecer o sindicato por empresa. Houve um recuo, digamos, com a medida provisória de dezembro, né, deixando claro que a representação no local de trabalho não pode assinar a convenção coletiva, mas choveu no molhado, porque a Constituição já dizia isso e o STF já dizia isso. Mas acho que um pouco se pensou a representação do trabalho para enfraquecer os sindicatos. Eu crio uma representação que não tem poder nenhum, mas pode desviar o foco de atenção do imediato, no curto prazo, de atenção do trabalhador dentro da empresa para o sindicato. Agora, num regime de liberdade total, pode-se fazer sindicato de qualquer forma. E, aliás, pode até não se colocar o nome de sindicato. Aqui no Brasil, a lei exige isso. E a lei exige uma forma pré-estabelecida de hierárquica de sindicato, por confederação, federações e sindicatos. Onde tem o regime total, o trabalhador decide de que forma ele quer organizar. E até a central sindical também exerce a função de sindicato, que no Brasil, apesar de reconhecido pela lei, não pode fazê-lo, porque não pode negociar, não pode contratar. Então, no Brasil, reconheceu as centrais sindicais apenas para receber a contribuição sindical e para participar dos órgãos de representação tripartite nos conselhos que existem após a Constituição de 88. Conselho de Fundo de Garantia e tantos outros, Conselho Nacional de Saúde, enfim, uma lista de conselhos a central sindical representa. Mas não exerce o papel de sindicato integralmente. Então, nós estamos ainda uma estrutura muito limitada e restringida na lei. Então, portanto, nós não temos possibilidade de atuação, seja no local de trabalho, enfim. Falta muita proteção à atuação sindical no Brasil. E agora, com um golpe desse na legislação, mais difícil ainda. Difícil ainda. Bom, a gente está caminhando para o final, acho que ficou bastante claro aqui que é muito maior ainda nesse momento a participação do trabalhador, né, Arruda? O apoio do trabalhador aí para o sindicato. Então, você, trabalhador, trabalhadora, vá conferir aí os benefícios, as vantagens, a necessidade de participar da luta no Secor, né, Arruda? Justamente. Eu gostaria até de mandar um alerta aí para esses empresários que ele não fique aplicando leis que ele não sabe se ainda está em vigor. O que eu quero falar com isso? Que a nossa convenção coletiva, que rege o supermercado, rege as lojas, ainda está em vigência por um ano, né? Então, eles têm que respeitar a convenção coletiva, que é um documento forte, né? E a nossa, que rege toda essa área, ainda está em vigência por um ano. E muitos empresários estão querendo aplicar coisas já que ele não sabe nem se vai ficar, né? Porque existe uma controvérsia de muitas coisas que foi feita na lei trabalhista, que pode ser mudado, né? É verdade. E dentro dessa lógica do negociado sobre o legislado, a convenção coletiva ainda é a voz mais forte, né, Arruda? Isso mesmo.
Doutor Egson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aos companheiros dos sindicatos comerciais e a você, Jefferson. Fica aberto aí o convite para participar outras vezes aqui do nosso programa, esse assunto que é tão extenso e ainda vai render bastante discussão aí, né? Obrigado, Arruda, também pela participação e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!